Bom, né? É importante chamar a atenção sobre o balanço que pode ser feito das estratégias políticas traçadas até aqui diante do governo Bolsonaro, né? Eu já vi pessoas escreverem e falarem que há 3 estratégias, 4 estratégias, etc. e tal, tá? Que as estratégias seriam negociar, resistir, etc. e tal. Muita gente da esquerda adotou aí a ideia de que é preciso, sem refletir direito o que significa isso, adotou a ideia de que é preciso resistir ao governo Bolsonaro, né? Inclusive surgiram palavras de ordem aí que apareceram nos atos públicos, apareceram nas redes sociais, falando assim: eu sou resistência e tal. A política da resistência, nominalmente, ela vai para uma posição em que você pede o fim do governo Bolsonaro, apesar de que ele é um governo, né, até mesmo pela própria avaliação dos institutos de pesquisa da burguesia, que em geral não devem ser confiados, porque falsificam sistematicamente a realidade, ele teria 1/3 de aprovação. Eu acho que é fácil, né, de pensar que esse 1/3 é uma ficção, que ele tem uma aprovação muito menor do que isso. Ele está atacando a maioria da população com extrema violência e a impopularidade dele foi demonstrada num número muito grande de manifestações, né, desde o começo do governo dele, em atos públicos, em todos os lugares. É perceptível que há uma enorme oposição ao governo. Então, a resistência seria que você não pede para o governo sair, você não faz uma campanha pelo fora Bolsonaro, você não luta pelo fim do governo, mas você vai fazendo uma luta como se fosse assim, uma luta ultradefensiva, né? Você estabelece uma trincheira lá no lugar onde o governo está atacando violentamente a população, né? E aí você opõe uma resistência para impedir o governo de penetrar ainda mais profundamente no território inimigo. O caso da Previdência era, digamos assim, o principal eixo da política de resistência, porque esse aqui foi um roubo extraordinário contra a população. Então, a resistência consistiria em você conseguir deter o governo na sua ofensiva em torno do problema da Previdência. O governo passou com extrema tranquilidade pelas forças adversárias, né? Passou com extrema tranquilidade. A política de resistência mostrou que ela não tem força nenhuma para resistir, né? À medida que a maioria dos partidos políticos de esquerda se colocaram contra a palavra de ordem fora Bolsonaro e falaram, não, nós precisamos aqui lutar em torno da reforma da Previdência, que é uma coisa mais concreta, que é uma coisa mais fácil da população compreender, que nós podemos mobilizar a população contra a reforma da Previdência, etc. e tal, isso acabou levando todo mundo a uma derrota. Então, nós vemos aqui, né, o falecimento da política de resistência. Como é que vai continuar essa política agora? Agora vai ser a mobilização contra o ataque à educação. Aí o Bolsonaro, as coisas em separado e com uma política extremamente defensiva da esquerda, passa por cima da esquerda na questão da educação. Aí nós vamos lutar, sei lá pelo quê, porque o governo Bolsonaro e o conjunto da burguesia golpista, eles estão atacando a população em todos os terrenos. Não sei se vai ser a luta contra a privatização da Petrobras, isso e aquilo, nós vamos, como já ficou claro na questão da Previdência, vai tudo ser derrotado sistematicamente, porque não há uma congregação de forças, né? Uma polarização de forças para criar
efetivamente um movimento que se oponha ao governo Bolsonaro. A política defensiva mostrou ser uma política totalmente ineficiente. Agora, isso daqui, que é o que a esquerda de um modo pregou, vamos resistir, na realidade, nesse episódio aqui, foi desmascarado como sendo uma política fictícia. Né? Existe, na realidade, aqui, nesse momento, duas políticas em relação ao governo Bolsonaro. Existe a política da burguesia, dos setores principais da burguesia, que colocaram o Bolsonaro no poder e cujo objetivo, desde o primeiro dia, desde o começo do governo Bolsonaro, desde antes do Bolsonaro ser eleito, quando eles já sabiam que o Bolsonaro iria ser eleito, é a política de disciplinar o Bolsonaro. Uma política que já foi expressa em algumas manifestações, né? Criar a palavra de ordem, que é bastante reveladora, que fala assim, Bolsonaro, seu fascistinha, nós vamos botar você na linha. Não sei exatamente qual que é a linha que a gente deve colocar os fascistas, né? Mas a ideia foi novamente expressa pelo próprio Ciro Gomes, né, que é um líder dessa ala burguesa que procura se apresentar como oposição ao Bolsonaro, e falou o seguinte, que a política de luta contra o Bolsonaro fracassou. Para ele já tinha fracassado até antes do Bolsonaro ser eleito, né, porque ele fez o impossível para o Bolsonaro ser eleito. Mas ele descobriu de novo que ela fracassou porque o movimento parlamentar não teve força nenhuma diante do Bolsonaro. A esquerda parlamentar, parece que é uma descoberta recente isso daí, é ultraminoritária, né? Nós tínhamos a ideia de que, vendo os números da eleição passada, a esquerda era ultraminoritária mesmo, né? Mas parece que alguém teve a ideia de que não, de que eles poderiam formar uma maioria dentro do Congresso Nacional. Bom, e diante desse fracasso, que não é, na realidade, só é um fracasso se você acreditar no oposto, que a esquerda parlamentar não é uma minoria relativa, bastante inexpressiva, a não ser que você não acredite nisso, é um fracasso. Senão é a realidade. Mas partindo desse conceito e tirando a conclusão de que, diante dessa derrota, é preciso recuar mais ainda, o próprio Ciro Gomes deixou claro que a política correta agora, né, segundo ele, mas na verdade essa já é a política de antes, é colocar o Bolsonaro na linha, ele falou textualmente. Né? Fracassou a ideia de combater o Bolsonaro, criar uma alternativa parlamentar, então a ideia é colocar o que significa isso que o Ciro Gomes falou? Isso significa que toda a esquerda deve se colocar a reboque do PSDB, do DEM, do MDB, do Centrão, para colocar o Bolsonaro na linha, o que significa colocar o Bolsonaro a serviço da política geral dos golpistas. Os golpistas não conseguiram eleger um presidente, o bloco majoritário mais importante dos golpistas não conseguiu eleger o presidente, dada a situação que existia e dado o fato de que o PT continua sendo um fenômeno eleitoral importante, votaram no Bolsonaro, mas querem que o Bolsonaro ele leve adiante a política do PSDB, do DEM e do MDB. É isso que significa botar o Bolsonaro na linha. E essa é a única alternativa à luta aberta para colocar o Bolsonaro para fora. Então, nós temos aqui duas possibilidades. A linha, que significa a PSDBização do Bolsonaro, né? Quer dizer, ele vai ser um direitista, vai ser inclusive de extrema-direita, mas vai ser mais palatável para os setores da grande burguesia que não querem, né, determinadas excentricidades típicas da extrema-direita que o Bolsonaro tem. E, na realidade, todo esse movimento que se diz de resistência está a reboque dessa política. O que é uma coisa
O que era uma coisa absolutamente previsível, porque na medida em que a esquerda abandonou a ideia de lutar pelo fora Bolsonaro, só há uma alternativa, que é controlar o Bolsonaro, manter o Bolsonaro sob controle. A resistência significa isso daí. E para manter o Bolsonaro sob controle, a política de frente ampla, quer dizer, com o PSDB, com o DEM, com o MDB, com toda a corja dentro do Congresso Nacional, se justifica plenamente, porque são eles que querem manter o Bolsonaro na linha, efetivamente. Então, nós vemos aqui agora que o desenvolvimento dessa política, precocemente, né, ele se revela não apenas como um fracasso do ponto de vista dos interesses populares, mas ele se revela também como sendo uma política de completo seguidismo à burguesia golpista, em nome do Bolsonaro, em nome da luta contra o Bolsonaro. Isso é muito comum, né? Muita gente acha o seguinte, que, e é verdade até certo ponto, que se você tem um governo de extrema-direita, né, o presidente da República no Brasil é de extrema-direita, é o Bolsonaro, é um fascista, você vai ter uma tendência muito forte à radicalização e à política do governo, o que é verdade. Mas do ponto de vista das direções políticas, a verdade é outra. Você vai ver que essas direções políticas todas, elas tendem a se inclinar para a direita, em nome da necessidade de combater o elemento que está muito à direita. Se o governo a ser combatido está muito à direita, então você vai cada vez mais para a direita para formar uma frente com aqueles elementos de direita que supostamente não são o governo para combater o governo. Acaba que você fica cada vez mais a reboque da direita.